Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer uma pintura de uma coruja em aquarela. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos de desenho e pintura. Bom, eu comecei fazendo um esboço bem simples, demarcando as principais regiões dessa coruja, os olhos, o bico, a separação do rosto do resto do corpo e as patinhas. Depois, com tudo demarcado, eu comecei o processo de pintura com aquarela dessa coruja. Eu comecei usando o tom marrom bem aguado. A ideia vai ser ir fazendo várias camadas e nas próximas camadas escurecer ainda mais algumas regiões dessa coruja. Ao longo da pintura, eu vou dar um destaque maior para os olhos da coruja, porque eles vão ser a parte principal desse desenho de hoje. Às vezes, o marrom que você tem no seu estojo de aquarela, ele não é um marrom tão escuro. Então, aqui nesse caso, como o meu marrom não era tão escuro, eu misturei ele com preto para chegar na coloração que eu queria. A ideia vai ser ir fazendo vários tracinhos representando a pelagem da coruja. Nessa pintura de hoje, eu quis trazer uma ideia menos realista. A ideia é fazer uma corujinha mais no estilo mais fofinho mesmo, mais um desenho do que um realismo. E aí eu usei bastante da técnica aguada da aquarela. E o que eu faço para fazer essa ideia de pelos e penas na coruja é fazer bastantes camadas. E aí eu vou fazendo tracinhos de cores diferentes, que aí dá a ideia de que são várias camadas, vários pelos que tem nessa coruja. Como eu já falei em outros vídeos, para dar a ideia de que eu estou fazendo uma região que ela é mais branca, eu costumo usar um pouco do cinza para fazer algumas sombras, né, nessas penas, nessas pelagens da coruja. Eu costumo usar um pouco desse cinza para fazer uma sombra nessa parte que é mais branca. Porque como o papel já é branco, para conseguir que esse branco seja visualizado, eu preciso colocar algum contraste nele. E aí o cinza é a cor que dá mais certo para mim. A região dos olhos, ela é uma região que chama bastante atenção e costuma ser o foco quando a gente está fazendo uma pintura. Então, nessa região eu faço bastantes detalhes e é a região que eu foco mais quando eu vou pintar e é a que eu costumo demorar mais tempo para fazer. E aí, para fazer os olhos dessa coruja, eu fiz uma parte nele que ela é mais amarelada, e aí eu usei uma tonalidade de amarelo que eu tinha aqui, que ele era um amarelo meio bege, e aí eu peguei o preto e fiz essa parte central, mas aí eu não deixei o preto tão denso, eu peguei ele um pouco mais claro e deixei uma região mais aguada para poder fazer algumas partes de luz, de reflexo. E uma das coisas mais importantes quando você está fazendo olhos é você prestar atenção nessa parte do brilho, nessa parte do reflexo, que isso faz toda a diferença no resultado final dos olhos que você está desenhando. E aí, como vocês podem perceber ao longo do vídeo, esse olho no início ele fica meio feio, mas ao longo da pintura ele vai ganhando uma forma e um brilho, e aí ele fica bem legal. É importante também colocar uma parte de sombra da pálpebra no olho.
que geralmente sempre tem nos olhos da maior parte dos animais e seres humanos, e às vezes a gente não coloca. E faz muita diferença ter essa sombra aí nessa parte de cima do olho. Para demarcar pelos e fazer uma certa sombra nessa parte mais clara, que é como se fosse a sobrancelha da coruja, eu usei um marrom bem aguado, bem clarinho, que aí fica com uma ideia de sombra mesmo e continua parecendo que essa é uma região mais clara e mais branca na pintura. Uma coisa que também faz muita diferença no resultado final da pintura são as regiões de contraste. Se você deixar esse contraste bem marcado, isso também faz a pintura ter um resultado ainda mais legal no final. Um efeito que eu costumo gostar bastante quando eu faço aquarelas nesse estilo mais aguado é jogar um pouquinho de tinta ao redor dessa pintura, como se fosse alguns espirros. E aí eu fiz isso nesse caso, que aí eu pego o pincel, uso a cor que está predominante ou a cor que eu quero colocar desses lados da pintura. E aí nesse caso eu usei um marrom, e aí eu deixei esse pincel bem aguado e dei algumas batidinhas dele na pintura. Sempre que eu estou pintando madeira, a técnica que eu mais uso é pegar todos os tons de marrom que eu tenho no meu estojo e misturando eles, fazendo vários tracinhos. Eu acho que fica bem legal e indico vocês fazerem também, caso forem fazer uma madeira, que aí dá essa ideia mais solta. Eu costumo fazer também um degradê, né? Colocar o marrom mais escuro em cima e o mais claro embaixo. E aí uma coisa que eu faço quando eu faço esses espirros é que eles acabam caindo em cima da pintura. Então eu pego o pincel, como eu usei uma tinta bem aguada, eu pego o pincel e eu passo por cima dessas regiões onde ele caiu, que aí esses pontinhos que caíram em cima da pintura nem aparecem. Bom, esse foi o resultado final da pintura. Eu gostei bastante desse efeito que eu consegui chegar nos olhos. Ficou com um brilho bem legal. Se você quiser tentar em casa e quiser me marcar, eu vou adorar ver o resultado das pinturas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pintura. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para receber as novas pinturas que vêm por aí. E até o próximo vídeo.